Mota. Olá, pessoal. Bom dia Bom a dia, todos. Eu espero que Bom dia vocês tenham pela um dia segunda abençoado, vez. um dia bom. Gente, Raíssa, já vou te dar parabéns, felicidades, que você tenha todos os desejos do seu coração sejam O tema do realizados. aniversário dela vai ser Aniversário sorte e a lembrança vai ser o livro É dela. aniversário dela, pô? É amanhã, gente. Amanhã é o aniversário Parabéns. dela. Feliz aniversário. Gente, o aniversário na quarentena, o aniversário ainda é sábado. Que sorte. Carla. Gente, Nossa, ó, a Pro quer falar um assunto com Aquela, vocês. que é um texto, é um livro. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. De nada, Raíssa. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Olha, lembra que eu havia comentado com vocês que eu deixaria uns exercícios de revisão para vocês? Por que eu trabalhei exercício de revisão? Eu nunca trabalho, porque a gente sempre faz exercícios complementares, eu sempre coloco alguns exercícios para vocês. Mas eu resolvi colocar por causa de algumas dúvidas, muitas perguntas, eu quis colaborar aí para o estudo de vocês. Porém, os alunos que me conhecem sabem que a Pro nunca pega um exercício da revisão e coloca na prova. Então, para os alunos novos, não pensem assim, vou estudar apenas pela revisão, porque a Pro com certeza vai usar essas questões. Não, gente. Primeiro porque as provas elas foram enviadas antes e eu fiz a revisão olhando o livro, certo? Eu não decoro nada. E outra coisa, isso é mais um instrumento para estudo. Então, eu quero que vocês estudem como a Pro colocou nos tópicos. Eu quero que vocês estudem pelo livro, estudem por toda a complementação e façam os exercícios de revisão. Os exercícios de revisão que estão, ele entra hoje no portal, já deixa vocês falarem, só um minutinho. Ele vai valer, olha que importante realizá-lo, ó. Ele vai entrar com uma atividade bimestral, e ele ainda vai entrar como exercícios de revisão para estudar para a prova. Pro, mas nós já tivemos uma atividade. Eu vou pegar as duas e dividir por 2. Vocês sabem que nós temos 2 pontos aí para distribuir por participação e atividade. Então, eu vou explicar todo o exercício para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida e nem fiquem perguntando a mesma coisa o tempo todo. Eu só vou deixar vocês tirarem dúvida, pessoal, quando a Pro terminar de explicar todo o exercício. Aí, se mesmo depois que eu explicar a dúvida persistir, aí vocês vão falar, ok? Então, mantenha a mãozinha levantada aí. E que bom, Isa, que bom. E aí, eu vou explicar para vocês aqui o exercício. Só um minutinho. Olha, é este exercício aqui, ó. Só segura um minutinho que eu já vou deixar vocês falarem. Pessoal, esse exercício, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei para o dia 5 de abril. Ele deve ser enviado para o e-mail celere.carla@gmail.com. Então, assim, eu já deixei o e-mail para vocês não ficarem, eu não tenho o e-mail da Pro. E agora como eu vou enviar? Gente, não tem problema, ele já está aqui. Para o dia 5, quando nós tivermos a nossa aula, que eu fizer a correção, ele já não vale mais. Então, é assim, até o dia 5, na minha aula, parei de receber. Então, vamos dizer assim, que a nossa aula, dia 5, vai ser 9 horas da manhã. Se você me enviou antes da minha aula, eu aceito. Se você me enviar 9h30, eu já sei que você copiou da correção. Então, só vale a atividade que for enviada antes da minha aula do dia 5. Ok? Até aqui tudo bem, né, gente? Agora, a Pro vai explicar cada questão. E se depois que eu terminar de explicar tudo ainda tiver dúvida, vocês mantenham aí, por favor, mantenham a mãozinha levantada que todos vão falar. Então, olha lá. Oi. Eu tenho não é uma dúvida, mas assim, é que, sabe o exercício que você passou de cadeia alimentar? De teia alimentar? Então, eu tentei abrir ele, só que eu não conseguia. Por isso que eu não fiz. Então, mas aí você vai ficar sem a nota. Peça auxílio aí para abrir, ó, conversa, não sei se é problema do seu computador. Aí não tem como, você precisa daquela atividade, que ela vale nota de atividade bimestral. Então, eu tentei no fim de semana, né? E tava acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o trabalho de português. Eu tentava abrir, só que eu não conseguia. E como você resolveu o trabalho de português?
o trabalho de português eu não fiz, hoje eu corrigi. E aí eu falei pra Pro que hoje de tarde eu vou tentar abrir de novo. Não, então você já veja isso, porque, o que acontece? Da cadeia você já pode esquecer, que eu já fiz da cadeia, eu já corrigi. Você está me falando isso hoje, depois que nós já realizamos a correção. Agora, isso não pode acontecer com essa atividade. Coisa, a minha da cadeia chegou lá. A minha da cadeia chegou para você? Então, chegaram vários, gente. Agora a Pro vai poder Porque, tipo assim, Pro, o meu e-mail, quando eu fui mandar para você, ele... Não sei se ele foi ou não foi, porque bem na hora que eu apertei enviar, caiu. Eu queria saber se foi, pelo amor de Deus. Karen, eu não sei agora. Enquanto vocês estiverem fazendo alguma atividade, eu posso olhar, mas agora eu não consigo. Tá bom? Então, olha aqui, gente. Eu vou seguir aqui a explicação. Karen, se fosse você, se você tem dúvida, mandasse de novo, não é melhor? Eu vou ver aqui se eu consigo. É que eu não sei se eu ainda tô com o PDF, né, Pro? Porque eu limpei a minha pasta inteira. Então, gente, tem coisas que eu não posso resolver. Por exemplo, o Felipe, você tem que tentar resolver, ok? Agora, ninguém fala para eu explicar as questões. Aqui você vai explique a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nomeando-as, então cada lei tem um nome, e relacionando-as com os seguintes processos, entropia e entalpia. Então, você vai explicar com as suas palavras. Eu aconselho aqui, gente, vocês explicarem com as palavras de vocês. Não copiar perguntas e respostas do Google, senão perde todo o sentido. Eu reconheço muito bem quando se copia do Google, porque vem com termos que vocês ainda não aprenderam, isobárica, isococórica, que vocês vão aprender só lá no nono ano. Então, não dá. Vocês têm que responder questões com as palavras de vocês, utilizando o livro se for necessário. Não copie e cola, porque se eu perceber, eu anulo a questão de vocês. Então, olha lá. Explica a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nomeando-as e relacionando-as com os seguintes processos, entropia e entalpia. Questão número 2. São bem objetivas, viu, pessoal? Como podemos diferenciar um sistema fechado de um sistema aberto? Você vai explicar e dar o exemplo de cada um. Um exemplo de um sistema fechado e o exemplo de um sistema aberto. 3. Por que dizemos que a energia pode ser transferida, transportada, mas nunca perdida? Explique e dê um exemplo. Tá? Então, explique com as palavras de vocês. Depois, vocês vão explicar o que são seres e dê exemplo também, tá? Então, cuidado que muitos exercícios têm duas questões nele, O que é e exemplo. Explique o que é ser autótrofo, seres heterótrofos, seres decompositores e seres fotossintetizantes. Então, você vai explicar o que é e vai dar exemplo. Como podemos diferenciar uma cadeia de uma teia alimentar? Você vai explicar, diferenciando as duas. Monte uma cadeia alimentar que possua 3 consumidores e um ser decompositor. Não, mas nós já fizemos exercício, é revisão, gente, e muita gente errou, é importante que vocês refaçam. Aí, quando vocês montarem a cadeia alimentar, vocês vão classificar os seres em produtores, consumidores e decompositores, aquele mesmo estilo de exercício que vocês já fizeram, e vocês vão classificar em níveis tróficos, certo? Então, vocês vão colocar nível trófico 1, 2 e assim por diante. 7. Esquematize os seguintes ciclos, então desenhe os ciclos com jeitinho de vocês. Não precisa ser aquele desenho, que desenho maravilhoso, é um desenho mais para vocês entenderem. Então, vocês vão desenhar os seguintes ciclos, explicando cada um, excitando as suas funções. Então, cuidado, no exercício 7, vocês têm aí 3 itens para responder. Você vai desenhar o ciclo, você vai explicar o ciclo e citar como ele age, as funções dele, certo? Do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo e do cálcio. E questão número 8, como nós podemos diferenciar o efeito estufa do aquecimento global. Então, este daqui é a atividade de revisão. Certo? Alguma dúvida nessa atividade? Fala, Silvio. Não, Pro. Sua mãozinha está levantada. Não. Fala, Yasmin. Eu queria saber se a gente pode pegar essa atividade, por exemplo, a gente pega lá no site, a gente copia toda ela, coloca no Word, a gente faz pelo Word mesmo ou tem que fazer com a nossa escrita? É o seguinte, se vocês fizerem pelo Word, não pode esquecer que tem desenho. De todo jeito, vocês vão ter que desenhar no caderno, tirar foto, anexar o arquivo.
Você não pode pegar o desenho do Google. Pro, mas de boa, tira a foto, manda por e-mail pra si mesmo e pega no computador. Eu faço assim. Ó, eu faço só um minutinho. Tem gente... a Pro não terminou. Espera aí. Se vocês fizerem no caderno, é só tirar a foto do caderno e anexar. Cuidado, porque tem gente que tira o foco, fica muito ruim. Se aproxima mais e mande uma foto boa. Se você fizer no Word, ok, pode fazer no Word. Porém, o desenho tem que tirar foto. O desenho não pode ser imagem, que eu desconto nota. Porque se fosse para copiar do Google, não tinha sentido. Só um minutinho. A Pro não acabou de explicar. Pro, eu faço no Paint. Ok. Eu só não quero que você copie do Google. Ok? Quem está com a mão levantada é quem vai falar. Então, segura aí sua fala. Yasmin, tirei sua dúvida? Sim, e eles falaram aí do Paint, pode desenhar no Paint em vez de desenhar no papel e te mandar? Então, se você desenhar no Paint e conseguir anexar de boa, pode. Tá. Matheus de Moraes. A minha dúvida é que tá falando pra gente esquematizar e esquematizar para desenhar, né, eu acho, né? Isso. Como a gente vai poder desenhar um ciclo do carbono, sendo que nem tem na apostila e você quer que a gente nem pode copiar do Google? Não tem nenhum exemplo no Na verdade, Matheus, todos os ciclos tem no livro. Todos. Tá falando que não tem foto, Pro. Se não tem foto, o que a Pro gostaria que você fizesse? Tentasse ler e representar. Eu apresentei em aula o ciclo do carbono, e se você precisar consultar para ver o ciclo do carbono e desenhar, pelo menos você está aprendendo, você não está simplesmente copiando, ok? Sim. E a minha outra também dúvida era do primeiro. Você vai explicar a primeira lei e dar o nome dela, que ela tem um nome. Explicar a segunda lei e dar o nome dela, que ela tem um nome. Tá bom? Entendi. Marina, pode falar. Então, na outra atividade, eu faço o quê? Eu tiro a foto, mando para mim mesmo no WhatsApp, copio e colo no Word. Só que quando eu tava te mandando pelo Word no anexo, não tava indo a foto. Aí eu fiz com que o meu Word fosse como um link, que quando você entrasse no link ia abrir pelo Google. Aí eu fiz o teste e deu certo. Não sei se Marina, foi por que você não tira a foto, faz o download no computador e envia? Não é mais fácil? Eu faço. Marina, também tem uma forma bem mais fácil de você fazer. Que, tipo, pelo WhatsApp é meio ruim. Porque nem sempre toda foto ela era anexada no computador. Nem toda foto. Eu faço pelo Google e fica copio e melhor. colo no anexo, eu copio e colo. Então, como se fosse de link. Eu sei como ela faz, eu também faço Então, assim. mas vai como link. Você tem que salvar primeiro para depois abrir a Não, não vai como link. Se não for como link... Gente, se não for como link, não, tudo bem. Porque o problema, Marina, é vir como link. E eu não abri ainda a sua atividade, que eu vou aproveitar essa semana e vou dar nota nas atividades e corrigir. Então, não posso te falar. Mas, assim, o que você pode fazer é baixar a foto, fazer um download no computador e enviar como anexo. Ok? Nem precisa ser no computador. Se você tem o e-mail no seu celular, você envia. Ok? É que eu já tinha te mandado desse jeito, eu tinha ido já direto pelo anexo, só que dessa vez eu fiz pelo link. Eu não sei se isso vai abrir, depois a gente conversa. Ô, Silvio, pode falar. Pro, eu sempre faço isso, eu tiro foto no WhatsApp Web, salvo no computador e coloco lá, tal. E eu faço assim, eu coloco a resposta no meu computador não, eu faço a resposta no meu caderno, tiro foto pelo celular e coloco no computador. Eu posso fazer ao contrário? Eu faço logo minha resposta logo pelo Word? Faço direto no Word do que tirar foto do meu caderno? E o desenho? O que você vai fazer com o desenho? Não, eu tiro foto do desenho, Pode, mas pode, assim, Silvio. inscrito. Pode, gente, vamos que o tempo para essa revisão já deu, vamos. Já tirei dúvida de todos. Tem uma dúvida ainda. Então fala, Matheus. Silvio, baixa a mão. Eu tô tentando aqui achar foto e as que eu tô achando não tem sentido. Porque as que eu tô tentando achar tem tudo coisa complicada. Não sei onde que eu posso achar uma foto que é confiável do... Ô, Matheus, olha o seguinte, você leia como é, e se você fizer a representação como se fosse um esquema explicado por você, tudo bem.
Tá bom? Eu nunca pedi até comecei falando do esquema, falando assim, ó, não precisa ser um desenho perfeito. É um desenho que você entenda o que você está falando, tá bom? Então, professor, que para ser um esquema bom, você tem que saber os lugares que ficam. Como que eu vou saber um lugar e fazer tudo certinho? Ainda mais os 5. Ó, Matheus, olha, é o seguinte, Infoescola, Brasil Escola, deixe-me ver, estes já são de confiança, tá bom? Pessoal, vamos lá? Braille, Wikipédia não é. Não, não é. Então, olha lá. Isso, é mais fácil. É isso que a Pro falou. É mais fácil tirar foto do celular e já enviar. Observar, não dei certo, só que deu errado no Gmail, só que eu percebi só no outro dia. Tudo bem, tudo bem. Isso, Manu, isso mesmo, tá bom, gente? Agora vamos... Tem que fazer agora com você isso daí? Não, ou você só tá explicando? Não. Agora vamos começar, senão a gente perde muito tempo da aula. Então, assim, na aula passada, pessoal, nós estávamos falando em condições extremas. Então, só lembrando, nós já falamos de condições extremas em altitudes, eu citei o exemplo do IAC, nós já falamos quais são os problemas com altitude, nós já falamos também em condições desérticas, quais são as adaptações tanto dos vegetais quanto dos animais nesses lugares, nós já falamos do processo de aclimatação, que é o processo que vai fazendo com que estes seres consigam se adaptar. E agora, bonitinho, né? E agora nós vamos falar sobre... Ó, agora ninguém fala, por favor, tá, gente? Então, Marina, é verdade, não é confiança. Agora vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho das profundezas oceânicas. Pessoal, entendam o seguinte, olha, isso vocês vão lembrar do ano passado, quando nós falamos de Torricelli, que Torricelli, ele classificou a altitude, pegando o nível do mar como 1.0, ele classificou tanto acima do nível do mar, agora eu não vou olhar chat, eu só vou olhar quando eu terminar essa explicação, então dá um tempinho no chat. Então, olha lá, pessoal, ele classificou tanto acima do nível do mar, quanto abaixo do nível do mar. E aí, ontem nós conversamos que quanto maior a altitude, menor a pressão, não se sente mal, lembra tudo que a gente já conversou. A mesma coisa, pessoal, quando acontece o mergulho. Quando as pessoas mergulham, elas começam a sentir-se, quando elas estão indo muito lá para o fundo, começam a se aproximar muito de uma... Vamos dizer assim, se afastar bem da crosta, ela começa a sentir mal, ela começa a se sentir mal. Sente, eu nunca mergulhei assim, né? Nunca mergulhei. Mas diz que sente como se os pulmões estivessem sendo pressionados. Por quê? Porque quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Então, da mesma forma que tem que tomar cuidado quando você está subindo, você tem que tomar cuidado quando você está descendo. Até uma vez eu comentei com vocês, lá no ano passado, que quando as pessoas estão mergulhando, elas usam o barômetro no relógio, né? Que elas conseguem medir a pressão atmosférica. Como nós temos esse problema, os seres vivos que vivem na água, eles também possuem. Então, assim, os seres que vivem na superfície, eles vivem sempre na superfície. Os seres que vivem na região mediana, eles vivem sempre nas regiões medianas. E os peixes que vivem nas profundezas, que são chamadas de regiões abissais, eles só vivem lá. Estes seres vivos que vivem nessas regiões, eles não podem simplesmente subir para a superfície, porque eles não aguentam a variação de pressão também. Então, estes seres, eles sempre vivem nessas regiões abissais, lá nas profundezas oceânicas. Neste lugar, pessoal, nas profundezas ou regiões abissais, que é o nome que nós utilizamos, não chega a luminosidade. Então, não existem seres fotossintetizantes nestes lugares, porque se não tem luz solar, não tem fotossíntese, mas eles realizam um processo chamado de quimiossíntese. Eles captam o que está presente, ali o tipo de gás que está presente, e ele realiza ali os seres quimiosintetizantes, eles produzem o seu alimento com outras fontes. Então, estes seres, eles estão adaptados. Outra característica deles, gente, deem uma olhada aqui, ó, é a bioluminescência. O que é a bioluminescência? Eles produzem a própria luminosidade. Eles produzem a própria luminosidade para eles conseguirem... Nossa, eu acabei de escrever isso no chat. Perguntando para você. Isso. Segura um minutinho que a Pro já deixa você falar, mas é isso mesmo, Karen. Eles produzem sua própria luz. Mas por que eles produzem luz? Para eles enxergarem? Não. Como defesa, como um modo de atrair a sua presa.
Então, eles utilizam a bioluminescência até mesmo para conseguir realizar o seu nicho, que é ataque, que é defesa, nem tanto deslocamento. Porque olha que interessante, estes animais, vou até colocar uma imagem aqui para vocês. Não acredito que eu fechei a imagem. Fechei, mas eu vou pegar de novo porque a imagem é bem interessante. A imagem, pessoal, ela mostra o seguinte. Cadê aqui? Ela mostra algumas adaptações que eles possuem para conseguir viver nesse tipo de ambiente. Então, olha lá. Espelhando novamente. Olha, vou pegar o diabo marinho. O diabo marinho, vocês vão perceber algumas características. Este ser já não tá aparecendo nada. Eu sei, ele tá demorando, acho que é porque eu peguei da internet, vamos ver se ele aparece. Às vezes demora, gente, mas se não aparecer, a Pro mostra outro. Então, assim, gente, o diabo marinho, ele possui, olha lá, os olhos atrofiados. Alguns possuem os olhos grandes, outros possuem ausência de olhos e outros possuem esse olhinho atrofiado, mas eles não enxergam. Eles possuem, porque não tem luz, pessoal. Então, só um minutinho. Não tem luz. Não pensa o seguinte. Parece uma piranha. Então, assim, ó, isso. Como não tem luz, eles não enxergam. Só um minutinho, gente. Senão a Pro não consegue concluir. Só um minutinho. Assim, quais são as características que eles possuem para viver lá embaixo? Olha, eles possuem a bioluminescência, que aqui, ó, estava aqui, eu cortei, mas eu mostro outra foto. Os dentes bem afiados para eles conseguirem pegar a presa. E o mais interessante dos peixes, dos seres abissais, eles possuem uma boca que abre bastante para eles conseguirem comer animais maiores que eles. E eles possuem um estômago bem dilatado para eles conseguirem digerir esse animal. Ô, Bruno, mas por que é necessário isso? Para eles ficarem um tempo sem comer. Porque como é difícil a caça para esses animais, quando eles pegam a presa, eles conseguem ficar um tempo sem ter que caçar novamente. Então, é uma adaptação. Então, esse que vocês viram foi o diabo marinho e eu peguei o peixe víbora. Olha o peixe víbora, gente. Ele parece uma cobra. É que eu tentei pegar uma imagem que vocês vissem ele comprido, assim, ó. Mas ele parece uma cobra. Pode ver que apesar dele ter esse olho grande, pode ver que o olho é igual o olho de um cego, ó, de uma pessoa que nasce cega. Ela tem aquele olho coberto por uma membrana. Então, vocês já percebem o seguinte, vocês já percebem que ele não consegue enxergar, certo? Olha o que a Pro estava falando, gente. Olha a abertura da boca. Então, a abertura da boca colabora para pegar animais maiores que ele. E os dentes bem afiados. Então, estas são as principais características dos seres que vivem nessas regiões abissais, certo? Então, nós fechamos aqui a discussão das condições extremas. Vou até mostrar para vocês. Tá legal. Eu também gosto bastante desse assunto, ô Manu, mas vocês sabem que estes seres, gente, eles não são muito vistos. Pra esses bichos aí da zona abissal, eu lembro que eu vi eles pela primeira vez que eu tinha uns 5 anos e eu era, tipo, viciada. Eu pesquisava no Google toda hora. Então, e vocês sabem, gente, que eles... Olha aqui, ó, o peixe pescador. Ele vive nas profundezas e tem uma saliência luminescente. Olha lá a bioluminescência dele, ó. Tá vendo, gente? Então, o que acontece? Estes seres, eles estão adaptados. E vocês sabem que quando tem os mergulhadores, eles não conseguem muitas vezes ver, né, estes seres, porque eles se escondem, certo? E por último, nós vamos falar das árqueas. As árqueas, eu já deixo vocês tirarem as dúvidas. Tá bom, vai. Vocês tirem as dúvidas. É esse bicho? Hã? É esse bicho aqui? Não, as árqueas não dá para ver assim, porque elas são microscópicas. Não. Esse é o peixe víbora, Marina. Esse mesmo. Ele é muito feio. A maioria, né, dos seres abissais são feios, né? Porque eles ficam ali, já são cegos. Só o polvo Dumbo, que é bonitinho. Ele é mó bonitinho. É muito fofo. Qual? Eu não ia querer ver esses bichos, que eu não sei se ele é da zona abissal, mas chama polvo Dumbo. É bonitinho. Olha o tamanho dos dentes do bicho. Dumbo, depois eu vou olhar. Você não vai falar ainda dos extremófilos e das fontes hidrotermais.
que é? Eu não entendi. Quem que tá falando? Peraí. Pro, as fossas da Mariana aqui embaixo do mar, é verdade que existe, eu não sei o nome direito. Peraí. Esses seres abissais produzem o próprio brilho? Sim. As fossas da Mariana aqui embaixo do mar, é verdade que existe? Eu não sei o nome direito, mas existe. Eu não entendi sua pergunta. Pedro. Ô, Pro. Oi. Pedro, pode falar. Série... A Pro não entendeu sua pergunta. Mostrando aqui para os alunos que estão perguntando se nós vimos tudo. Aqui nós falamos do Pico do Everest. Aqui nós falamos dos limites, quais são as características que tem que ter. Aqui nós falamos sobre a altitude e a aclimatação. Aqui nós falamos das características do deserto e do iaque. Aqui nós falamos das características e adaptações dos seres ao deserto. Aqui nós estamos falando das profundezas oceânicas, certo? E esse trechinho que você... Agora nós vamos começar a falar das árqueas. Tudo bem? Qual é a dúvida? Eu ia falar que você vai falar ainda dos extremófilos e das fontes hidrotermais, né? Isso, a prova vai começar agora, tá bom? Gente, as árqueas, elas são do reino Monera, elas são do reino onde estão presentes as algas azuis e as bactérias. Por que que as árqueas, elas não são classificadas simplesmente como bactérias? Porque elas são mais resistentes que as bactérias. E olha, pessoal, que quando vocês forem estudar o reino Monera, que é este ano ainda, vocês vão perceber que as bactérias são muito resistentes. Mas as árqueas, elas resistem a altíssimas temperaturas, onde nenhum outro ser vivo resiste. Ela resiste a baixas temperaturas, a pressão atmosférica oscilante, ela resiste a lavas vulcânicas, ela resiste a alta salinidade, então ela é muito resistente. E quando ela está... Só um minutinho. Quando, de alguma forma, ela se sente ameaçada, sabe o que ela faz? Ela forma uma cápsula e ela se cristaliza. Então, para ela conseguir sobreviver enquanto aquela condição está muito ruim para ela. Quando aquela condição ameniza, ela sai de novo dessa cápsula. Então, ela se cristaliza. As árqueas são as bactérias que foram encontradas em Marte. Porque elas são assim, elas resistem a ambientes extremos. Aí vocês podem grifar aqui, Algumas vivem na ausência de oxigênio, outras elas conseguem viver, outras vivem em ambientes de alta concentração. Só para vocês lembrarem, outras vivem no Mar Morto, onde nada vive no Mar Morto. Outras vivem em lavas vulcânicas. Se não tem oxigênio, ela respira outro gás. Se tem oxigênio, ela respira oxigênio. Gente, as árqueas, elas são muito resistentes. A gente consegue ver as árqueas macroscopicamente? Não. Como as bactérias, nós só conseguimos ver microscopicamente. Só um minutinho. Outra característica das árqueas. Elas pegam alguns gases presentes no ambiente. A Pro não tem oxigênio. Ela pega gás metano, ela pega amônia, qualquer gás e fabrica o seu alimento. Então, além de tudo, essas árqueas, elas são quimiosintetizantes, ou seja, elas conseguem converter alguns minerais presentes no ambiente, na atmosfera, em matéria orgânica. Então, além de tudo, elas conseguem fazer o processo da quimiossíntese. A Pro não tem luz, não tem problema, ela não precisa. Ela simplesmente faz o processo de quimiossíntese utilizando outros minerais, outros gases para respirar e para fabricar o seu próprio alimento. Então, elas são muito resistentes. Por este motivo, elas são chamadas de extremófilas. Então, pensem o seguinte, pessoal. Gente, a Pro tá ignorando o Pro, primeiro porque eu pedi para levantar a mãozinha, segundo porque eu tô terminando de falar. Depois eu vou olhar lá, tá bom? Então, olha lá, gente. Por isso que estes seres vivos, eles são chamados de extremófilos, porque eles sobrevivem em condições extremas, ok? Agora eu vou ver aqui as dúvidas. Matheus, pode falar. Eu ia falar que se eles fazem eles fazem o que chama? A quimiossíntese. A quimiossíntese é como se fosse então, a fotossíntese só com água? Não, com água não. Com outros tipos de gases, minerais presentes no planeta. Entendi. Felipe, pode falar. Matheus, baixa a mãozinha, por favor. O Felipe Gavinho? Pode falar. Gavinho?
Ah, não, peraí, é o Felipe. Felipe, Fê, espera um pouquinho. Felipe. Ô, Pro, os tardígrados, eles são da espécie Arqueas, né? Isso mesmo, ótima colocação, Felipe. Eles estão no grupo dos Arqueas, isso mesmo. Felipe, pode falar. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Felipe, ele já fez. Eu ia perguntar uma coisa que é, tipo, qual das arqueas, das espécies, em qual animal da espécie das arqueas você acha que é o mais resistente? Então, gente, os dois, não tem como. Olha o tardígrado, ele resiste à radiação, então os dois são muito resistentes, ok? Marina, você. Fê, então, eu praticamente ia falar a mesma coisa que o Felipe, só ia falar qual é o mais resistente, Arqueas ou tardígrado? Olha, pensa bem, os dois resistem muito. A única coisa que a Pro pode falar é que os tardígrados, eles não se cristalizam, certo? Mas ele resiste a tudo. Ele consegue se resistir a tudo, então é muito difícil fazer essa comparação em relação a qual mais resistente e qual menos resistente. Pro, esse é o peixe-polvo. Não, polvo dumbo. Fala de novo, que eu não entendi. Esse é o polvo dumbo. Ah, deixa eu ver. Cadê, Marina? Esse aqui, ó. Ele é bonitinho mesmo, Karen. É Marina. Não, mas a Karen falou que ele é bonitinho, lembra? Não era Manu? Ah, tá. Ô, Pro. É esse mesmo, fui eu que falei que ele é bonitinho. A Manu, tá. Ô, Pro, calma aí, né? A Pro tá confundindo todo mundo com a Karen. Pois é. Eu sou especial. Eu sou especial. É verdade, a Karen tem a voz mais rouca, é verdade. Ó, gente, vamos lá. Eu tenho a voz rouca, eu acho lindo, Karen. Não, quanto tempo? Você não tem a voz rouca, sua voz é uma bonita. A minha parece um gás que tá acabando. Ah, Karen, você tem a voz rouca, gente, eu acho lindo. Você reclama da sua e a minha. Ó, eu acho bonito, Karen. Você tem a voz muito bonita. Com a Marina. A minha voz é grossa. É o timbre, tá, gente? A minha é muito fina. Quanto tempo vive um tardígrado? Ó, só um minutinho, por vez. Isso é chamado de timbre, tá? Quando nós falamos do tom da voz, isso é chamado de timbre. Antes de vocês falarem, deixa eu só fazer um comentário. Nós vamos agora para a página 154, terminar as correções. Então, por favor, meus queridos, nós estamos no capítulo... Olha, não briga comigo e tal, mas, tipo assim, quando eu fui fazer o trabalho da cadeia alimentar lá, eu esqueci de fazer a outra lição de casa que você passou. Mil perdões. O quê? Eu não entendi o que você está falando. A lição de casa. A lição de casa. Eu não consegui fazer a página 154 porque eu foquei mais no outro. Pro, quanto tempo vive um tardígrado? Não sei quanto tempo. Porque eles não morrem. É muito? Ô, Pro, eu já ouvi falar que eles conseguem hibernar por mais de 30 anos. Eles não morrem? Eu já vi que eles conseguem hibernar por mais de 30 anos. Nossa. Olha, se vocês... É possível um megalodon aparecer aqui. Pessoal, uma vez. Pro, é possível um megalodon aparecer? Não, agora vamos focar, vamos aqui. Gente, teve alguém que falou, professora, quem foi? Fala, foi um menino. Quem foi? Você, Pedro, pode falar, Pedro. Eu queria perguntar se você mandou a 155 para lição de casa. Mandei. Não, mandou 154. Não. Ó, você só mandou. Olha aqui. Mandou só 54. Olha aqui. Não, gente. Ontem. A Pro pode falar? Ontem eu mandei a 154. Não teve aula sua. Eu vou esperar vocês pararem de falar. A Pro mandou ontem 155 e 156. E no dia 22 de março, na segunda-feira, eu mandei a 154. Tá? Então, nós vamos fazer essas correções agora. Eu preciso que vocês colaborem assim, do jeitinho que a gente sempre faz. A correção... mas então, não teve aula sua na quinta-feira. Então, a gente não sabia. Como não teve aula comigo na quinta? Teve, sim. Quinta teve? Karen, foi ontem. Gente, misericórdia. Karen, você tá falando. Ó, vamos lá.
Pedro Manuel vai ler a 1 e vai responder apenas a alternativa correta. Eu não quero ninguém falando agora, apenas o aluno que vai ler. Dúvidas, qualquer dúvida, espera terminar a questão. Pode começar, Pedro. O nitrogênio é essencial a todos os seres vivos. É produzido de alimentos e estão ligados em disponibilidade desse elemento químico. Apesar de ser abundante na atmosfera, essa forma gasosa, poucos seres vivos conseguem incorporá-la diretamente. Os organismos atmosféricos clorifilados realizam esse processo por meio das... Eu coloquei a letra D. Na verdade, gente, é pela raiz. Lembra que o nitrogênio é absorvido pelas raízes das leguminosas? Então, é a alternativa C. Manu, tem como ler a 2 e responder para a Pro? Então, Pro, eu acabei não fazendo a 154 porque eu fiz a 155 e a 156. Ou Tudo seja, bem. eu fiz Quem errado. fez a 2? E outra porque eu tô comendo. Eu fiz, Pro. Eu, Karen. Pro, e outra que eu tô comendo. Não tem jeito de eu ler agora. Eu tô comendo. Ah, pra variar. Fala, Karen. olha a fome. Pro, você tá me ouvindo? Estou sim. Ah, tá. 2. Cerca dos ciclos biogeoquímicos da água e do carbono e dos fatores antrópicos que se afetam poluição e desmatamento. Analise as assertivas abaixo. Vamos fazer o seguinte, aí você vai lendo a 1 e a gente já vai falando você já vai falando se está correto ou não, pode ser? Beleza. Então vai, Tá. 1. O equilíbrio ecológico pode ser perturbado pela poluição do ar e da água. Pronto, eu vou Sim certo. ou não? Sim. Sim. Pode ler a segunda. A poluição termosférica ocorre pela emissão de gases dos automóveis e resíduos industriais. Eu coloquei que não. Olha lá, a poluição do ar não acontece pelos automóveis e resíduos industriais? Sim. Acontece, então a 2 está Acontece. Isso. Vai, Karen. Tá bom, Pro. Qual é a 1 mesmo? A poluição Vai, Karen. poluição da água ocorre por esgotos e resíduos industriais, agrotóxicos e utilizados na agricultura. Coloquei que tá verdade. Verdade, muito bem, Karen. A 4. A emissão de carbono nos ecossistemas terrestres e aquáticos não interfere na estabilidade de carbono na atmosfera. Tá verdadeiro. Não, é falsa. O carbono, cada vez que ele entra na atmosfera, ele interfere, ele aumenta. Tá bom? Isso. Ele lembra que ele fica no solo. A resposta da anterior foi qual mesmo? Então, olha lá. Leia Olha meu assim. nome. Verdadeira. 5, Karen. 5. Pro, a resposta é assim, né? Eu errei de novo. Como sempre. A poluição termosférica é agravada. Meu Deus, Pro, eu tô analfabeto. A poluição atmosférica é agravada pela intervenção térmica, que altera em condições nominais de fluxo decorrente no ar quente e no ar frio, entre a superfície da atmosfera. Tá certa! Isso mesmo, pessoal. Então, é a alternativa C. Muito bem. Olha, Pro, esse livro tá de sacanagem. Porque a anterior foi qual a alternativa? A anterior foi a letra C. É o meu nome. Gente, seguinte, eu estou olhando aqui e não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada. Então, vocês estão falando demais. Aí, todo mundo fala, eu não consigo responder. Então, agora que está, porque eu estou olhando aqui. Quando eu olhei, não estava. Então, olha lá, ó. Eric, pode falar. Eric, pode falar. Eu queria saber se eu podia fazer as 3. Pode sim. Você é o próximo. Pedro Manuel, pode falar. Esqueci de baixar a mão. Era para responder também, mas... Então tá, Pedro. E então todos baixaram a mãozinha, né? Então vamos lá. Eric, baixa a mãozinha e responda a 3, por favor. Eu fiz por tópico, coloquei abiótico. Não, mas leia a questão. Ah, tá.
3. Na agricultura, verifica-se que o fósforo é um importante nutriente envolvido no crescimento das plantas, atuando em diversos processos, tais como na floração, na maturação dos frutos e no crescimento das raízes. Explique brevemente o percurso desse elemento pelos meios bióticos e abióticos. Eu coloquei abiótico. A decomposição devolve fósforo ao solo, onde é arrastado pelas chuvas para os corpos hídricos, incorporando as rochas. Biótico. Ótimo, dá uma paradinha aí. Muito bem, espera só um pouquinho. A decomposição dos minerais que possuem fósforo são levados pela água e se incorporam. Mas em que página que dá para achar isso, Pro? No solo. Lá em ciclo do fosfato, lá no ciclo do fósforo. Muito bem, Eric, certinho. Bióticos agora, Eric. Biótico. O fósforo é assimilado por plantas e animais na forma de fosfato. Os fosfatos estão presentes nos solos e na água e ficam gradualmente disponíveis para plantas e animais conforme a decomposição da matéria orgânica. Muito bem. O fósforo é absorvido pelos seres vivos em forma de fosfato, onde adquirem, quando se alimentam de vegetais e animais, principalmente os animais e de todos os tipos de animais, mas você ganha mais quando você se alimenta de animais herbívoros, que está no primeiro consumidor primário. Então, olha lá, bióticos, o fósforo é absorvido pelos seres vivos em forma de fosfato, onde adquirem quando se alimentam de vegetais e animais, que retiram do solo estes nutrientes, certo? Tudo bem? Posso seguir? Não, Pro. Não. Tá, Pro, vai esperar um pouquinho. Aí nós vamos lá para a página 156, né? 5. Pro, minha cachorra chegou à conclusão que eu virei um travesseiro. Por quê? Porque ela começou a deitar em mim. Eu deixei ela aqui, aí ela deitou. Olha isso. Posso apagar, gente? Vem aqui. Não. Que fofinha, gente. Olha aqui, por favor. A minha cachorra tá toda peludinha, tá tão macia. Minha cachorra é tão fofa que me morde, hein, fazer mano. as necessidades e comer, só. A cachorra não sabe latir. E dormir, onde que ela vai, ela deita. Ô, Bro, ontem minha gata dormiu o dia inteiro. Bem a minha. Mas também minha cachorra já é velha, né? A minha também tem 11 anos, Pro. A minha tem Minha 4. gata, A minha gata vai fazer 5 e ela dorme o dia inteiro. Quero ouvir o Eric, gente. Fala, Eric. Oi. Eu ontem eu vi um vídeo e eu fiquei com uma dúvida, só que não é em relação a isso, é em relação ao Fahrenheit. Quanto menos Fahrenheit você tiver, mais frio vai ser? Difícil assim, porque depende da escala. O que eu posso Porque eu vi um vídeo em relação à escala Celsius. Porque eu vi um vídeo que eles estavam nos Estados Unidos. E aí, o ar-condicionado de lá, ele não é em Celsius, é em Fahrenheit. Aí eles colocaram 66 Fahrenheit. Aí eles disseram que a casa parecia que estava na neve, de tão frio. Então, porque eu posso te falar, a temperatura nossa corporal em Fahrenheit é 90 e poucos Fahrenheit. Sim. A nossa 36,5, mais ou menos. É 90, acho. 90 e poucos. Zero lá é 32, né? Aí a gente tem que... É, isso mesmo. Aí tem que fazer a transformação. Pessoal, vou apagar, ok? Não, pelo amor de Deus. Nossa, Lucas, bem velhinho, né? Gente, eu preciso seguir. Vamos? Eu tô ainda em homem de tiro. Então vamos. Então, sem conversar e vamos seguir.
Pode ir? Pode? Todo mundo? Não. Pro, minha cachorra tá tentando pular do meu ombro, eu não tô entendendo nada. É o contrário da... Eu fico pensando, o Felipe com aquelas bonecas, sabe? Só que em forma de cachorro. Pronto, gente. Já copiei, Pro. Ótimo, estou apagando. Pedro, tudo bem? Tá. Pro, ela deitou na minha apostila, Pro. Essa cachorra. Larga essa cachorra no sofá. Vamos fazer o seguinte, gente. Olha lá. Então, eu vou falar. Vamos corrigir a 5 e a 6, porque a Pro discute com vocês e já fala da resposta. E aí, depois, eu deixo alguém responder a 4, tá? Então, aqui nós estamos falando, nos últimos séculos, a ação dos seres humanos vem promovendo na atmosfera um aumento considerado na taxa de dióxido de carbono, gás importante na produção do efeito estufa. A ação antropogênica, ou seja, a interferência humana, é apontada como uma das responsáveis pelo aumento acima do normal. Aí você vai falar qual é a alternativa correta. A destruição da camada de ozônio pelo aumento de dióxido de carbono na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo efeito estufa? Gente, não, né? O aumento da concentração de gases, como gás carbônico por ação antropogênica, deve-se principalmente à queima de combustíveis fósseis e à destruição das florestas? Sim. A alternativa é graças aos combustíveis fósseis, a poluição liberada pelas empresas que tem aumentado e intensificado o efeito estufa. O ciclo do elemento químico carbono na natureza envolve os seguintes fenômenos biogeoquímicos. Pessoal, qual é o ciclo do elemento do carbono? É o gás carbônico, não é, gente? Qual é a ação dele? Ele absorve e ele libera, certo? Então, estou falando do oxigênio, não estou falando do gás carbônico, desculpa. Do gás carbônico. Desculpa, eu vi oxigênio. Então, o que ele faz? Ele faz a fotossíntese e ele sai da respiração. Ele está presente aqui nesse processo, certo? Respiração. Tá, amada. Falta 2 minutos. E vamos fazer a última? Dá tempo, gente. Se bem que vai ficar faltando a 156 também. Não tem problema. Não vai dar tempo de fazer a última, que a última é escrita e até vocês copiarem não dá tempo. Então, vai ficar faltando a página 156 e o exercício 4 da página 155. Lembrando a todos que a nossa lição de casa é a atividade para nota que deverá ser entregue até dia 5, até o momento da nossa aula. Porque a Pro pretende corrigir com vocês. Pode dia falar. 4 ou dia 5? Dia 5, segunda-feira. 4 é domingo. Eric, pode falar. Não, porque eu queria ler a 4, mas daí... Tá. Silvio, pode falar. Pode espelhar rapidinho a atividade? Espelhar para quê? Vocês vão receber, viu? Não, rapidinho. Só para ver se a nota é certa. E como sempre tem gente saindo antes da hora. Acertei. Soltou com uma... Pessoal, olha aqui, um minutinho. Eu tirei vermelha, prof. Ótimo feriado para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, tá bom, gente? Beijos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Jorge. Tchau, tchau.